Bom dia, sejam muito bem-vindos a essa linda manhã de quinta-feira para ser e receber a vontade do nosso divino Criador. Às quintas-feiras, nós falamos sobre a saúde. Lembrando que nós falamos sobre a saúde em todos os seus âmbitos: físico, mental, emocional e espiritual. Hoje, mais uma vez, eu sou tocada a falar com vocês sobre a saúde espiritual. A saúde espiritual traz muito sobre aquilo que eu sou e estou. O que eu sou é a minha sagrada e divina essência. É exatamente aquilo que é imutável em mim. E aqui digo e repito: o que é imutável em nós? A verdade única e suprema. Somos filhos e filhas amados de um Criador supremo, naturalmente prósperos. Eu vou repetir isso até que você vibre isso com a máxima verdade, pois essa é a única verdade. E quando eu me distancio dela, eu adoeço. O que significa isso na prática e quando eu estou aqui, então, falando da saúde espiritual? Quando eu me distancio, desacredito na única verdade que existe, eu começo a criar uma pseudo-identidade. Então, pronto, você já sabe qual é a sua identidade. E qual seria então a sua pseudo-identidade, que vai adoecer você em todos os níveis, e aqui agora estou falando do nível espiritual. Quando eu tenho minha pseudo-identidade, ou seja, quando eu desacredito da verdade e começo a comprar a verdade que eu vejo ou ouço sobre mim e sobre o ambiente onde eu vivo, então, por exemplo, você não é capaz, você é mentirosa, porque eventualmente talvez você tenha mentido. Você não é capaz, porque talvez eventualmente você não tenha tido êxito em alguma coisa. Você é escassa, porque talvez você venha de uma realidade escassa e se sinta assim. Você não é digna de amor, porque talvez a pessoa que você amava foi embora, e assim por diante. Não importa exatamente quais foram os itens que você usou para construir a sua pseudo-verdade, a sua pseudo-identidade, desculpa. Mas a verdade é que você a construiu baseado naquilo que você viu sobre a sua história. Viu e ouviu e sentiu. E isso foi se distanciando você da única verdade. Somos filhos e filhas amadas de um Criador Supremo. Se eu sou uma filha amada, e se o amor de Deus por mim é incondicional, ele diminuiria essa quantidade ou qualidade do amor dele por mim por alguma coisa que eu tivesse feito? Natália, não entendi. Eu explico. Quando nós criamos uma pseudo-identidade para nós, baseada na nossa dor, nós começamos a trazer para nós tudo que é de ruim. Pois eu paro de acreditar que eu mereço o melhor. Eu passo a acreditar que o meu merecimento está atrelado àquilo que eu errei. Então eu começo a criar para mim o que nós chamamos de autoflagelo, autopunição. Por quê? Porque a minha autoimagem está destruída. Eu acredito que Deus me ama a partir do que eu sou capaz de amar. E eu, quando alguém que eu amo faz algo de ruim, aquilo começa a desmoronar. E eu já não enxergo mais aquela pessoa com interesse. Eu aplico essa mesma regra para os olhos de Deus para mim. Então é mais ou menos assim, eu fiz algo que não é salutar. Então eu passo a imaginar que Deus rompeu comigo. E aí eu passo a imaginar que se ele rompeu comigo, eu não sou mais uma filha amada, eu não tenho mais o merecimento do seu amor incondicional, logo eu não mereço as coisas boas, mereço as coisas ruins. E começo a dar uma abertura espiritual a partir da minha autoimagem deteriorada para que coisas ruins me aconteçam. E aí eu passo a achar de fora que o que eu vivo é maldição, que o que eu vivo é inveja, que o que eu vivo é qualquer coisa de ruim que as pessoas possam ter trazido para mim, ou que eu possa ter absorvido.
Eu não percebo que isso foi declarado pela minha própria boca, a partir do adoecimento da minha identidade espiritual. Pois aqui eu posso ser a Natália, mas eu tenho uma essência divina. E a minha essência divina é pura e cristalina, filha amada de um Criador supremo, naturalmente próspera. Essa é a minha única verdade espiritual. É a verdade da minha essência. Aí o meu corpo carrega as informações das memórias celulares de todo o meu sistema e nele vai haver dor. E nele há histórias a serem ressignificadas. Na minha dimensão mental e emocional, igualmente, histórias que eu vivi e que precisam ser ressignificadas. Mas na minha dimensão espiritual, eu continuo sendo uma essência. Só que eu não me vejo mais assim, eu me vejo como reflexo da minha vida, da minha jornada. E passo a declarar que mereço punição. Meus amores, isso é uma conversa totalmente inconsciente. Não é uma conversa clara. É uma conversa, eu estou narrando o que o seu inconsciente está fazendo. E quando você permite que ele haja dessa forma, você abre as portas para que as bênçãos possam ir embora e no lugar dela, aspas, as maldições entrem. As coisas ruins entrem. E no consciente você diz, eu não sei o porquê tudo isso acontece. E eu estou te dizendo, isso acontece porque você declara que deva acontecer, porque você não se olha com verdade. Quarta-feira nós falamos sobre a verdade. Vai escutar o áudio de quarta se você ainda não o escutou. Percebe? A minha autoimagem não pode ser diferente da verdade. Eu posso sim ter errado. Eu posso sim ter uma lista de coisas a melhorar. Eu posso sim ter uma lista de perdão para dar e pedir. Mas isso não fere a minha essência. Isso não muda o amor de Deus por mim. Então não diga que ele esqueceu de você, porque ele não esqueceu de você. Foi você que disse: o Senhor não me ama mais, não é possível, eu não permito que ele me ame mais, eu devo ser punida. Então hoje, pare e reflita sobre a verdade que você tem de si. Pare e reflita sobre o que você pensa que Deus pensa de você. Pare, reflita sobre o que você verdadeiramente pensa sobre você. Natália, eu penso bem de mim, mas se você pensar bem de você, coisas boas precisam estar acontecendo com você. Agora, se você estiver pensando que elas não acontecem porque você foi vítima de algo ou alguém, então eu preciso te dizer que isso é um espelhamento. Então, aquelas que estão aqui me ouvindo e que dizem, mas eu só penso coisas boas sobre mim e as coisas que estão acontecendo são ruins, por favor, responda a pergunta de outra forma. O que você pensa sobre os outros? Escreva dessa forma, pois é exatamente o que você pensa sobre você e não tem coragem de dizer. Então, hoje, mais um dia, eu te chamo a um exercício prático, um exercício ativo, um exercício de quem quer melhorar de vida. Um exercício real para quem quer mudar. Pegue uma folha e escreva o que você pensa que Deus pensa de você. O que você pensa sobre você. E caso não preencha uma folha, você diga o que você pensa sobre os outros, porque isso é o que você pensa sobre você. Pare e reflita. Essa reflexão precisa ser feita à luz da verdade, e a verdade é uma só. Você vai escrever: eu sou uma filha amada de um Criador Supremo. Eu sou naturalmente próspera. E tudo que eu escrevi aqui são apenas feridas. Feridas que estão no meu campo físico, mental e emocional. E eu declaro que eu irei curar essas feridas. Mas o meu espiritual é a minha sagrada essência.
e isso é intacto. E é por ela que entra o amor de Deus, e é por ela que entra a minha sacralidade, e é por ela que eu recebo todas as bênçãos, para que as bênçãos dê suporte aos meus 3 outros níveis de dimensão: físico, mental e emocional. É a sua sagrada essência que recebe as bênçãos de Deus e suporta com amorosidade o processo de transmutação das suas feridas. Ouça isso com carinho e atenção. Por favor, se essa mensagem está tocando você, convide mais pessoas para ouvi-la. Esse é um canal onde eu disponibilizo gratuitamente aquilo que eu vivo de todo o meu coração, as ferramentas que eu usei para transformar a minha realidade. Você também pode mudar isso. Faça do verbo ativo fazer um excepcional dia.